Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar então as nossas aulas do quarto bimestre. Isso mesmo, quarto bimestre. Vamos começar hoje as atividades referentes ao quarto bimestre de 2021. Hoje nós estamos no dia 30 do 9. Eu estou adiantando até as atividades, porque o certo seria começar a partir de amanhã, que é a partir de amanhã que a caderneta, então, caderneta do bimestre, né? Eu abro o quarto bimestre e já começo, mas eu estou começando então com um dia de antecedência, por conta de todos os feriados que vamos ter ao longo desse bimestre, que é um bimestre bem curto. Então a gente vai adiantar um pouquinho mais, beleza, pessoal? Bom, primeiro, quem ainda não entregou a prova, quem está online, quem ainda não entregou a prova, por favor, entregue, que eu ainda estou fazendo as notas para poder entregar, certo? Hoje, então, vamos começar e dar continuidade à aula. Nós estamos no livro agora de português, então nós temos aula de português, geografia, matemática e arte. As atividades de arte eu estou fazendo na sala, terminando todas as atividades que nós temos dentro da sala. Vocês que estão aí na turma 1, já fizemos atividade de arte ontem, tá bom? E aí a turma online eu vou passar para vocês depois a atividade separado, tá bom? O que vocês vão fazer hoje? A turma 1 que está aí, né, online, e o pessoal que está também online. Nós vamos pegar o livro Aprender Juntos, né, de língua portuguesa, que é o livro cor-de-rosa que vocês falam, né? Nós vamos começar o capítulo 7. O capítulo 7 é um gênero literário muito gostoso de trabalhar, que são as histórias em quadrinhos. Nós vamos começar com histórias em quadrinhos, tá? E aí a gente vai fazer uma análise hoje de uma história em quadrinho, certo? Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com histórias em quadrinhos. Já emprestei para vocês alguns gibis para ler em casa e nós vamos dar continuidade nessas leituras, tá bom? Para vocês aprender a ler a história em quadrinho. O que é interessante da história em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, a gente tem que prestar atenção nos balõezinhos, nos quadrinhos, nos desenhos, nas imagens, né? Tentar, então, trabalhar as imagens, porque as imagens, elas falam muito na história em quadrinho. E também, o quê? A maneira como o balão foi escrito, se é um pensamento, se é uma fala, se a personagem está, brava, né? Se a pessoa está feliz, a personagem está feliz dentro da historinha. Então, você tem que prestar atenção bem no quadrinho. Então, olha lá. Capítulo 7, cada um é como é, página 211. As pessoas têm semelhanças e diferenças. Será que as diferenças impedem alguém de conversar com outras pessoas? E aí, eles propõem uma história em quadrinhos. Você sabe que não deveríamos estar aqui. E aí eles estão olhando lá em cima, né? Calma, eu só quero te mostrar. Te mostrar uma coisa. A única coisa que estou vendo é essa cerca. Então, tem uma cerca que impede eles de passar de um lado para o outro, tá bom? Aparece essa cerca no primeiro quadrinho, tá escrito não. Quer dizer, não ultrapasse a cerca. Aí no terceiro quadrinho, pois então, olhe direito, veja bem além dessa cerca horrorosa. Lá na frente, continuo não vendo nada além dessa. Ei, espera, agora vejo. Nossa! O que são todos esses seres? E aí eles veem o que? Vários seres diferentes, né? Todos diferentes deles. Vejo que são diferentes, tá? Diferentes e eles estão depois da cerca. Eles são criaturas como eu e você, mas foram proibidos de entrar
aqui por pensar e acreditar em coisas diferentes da gente. Por isso, construir essa cerca. Que coisa! Ei, um deles está acenando pra gente. Olha lá, tinha um bichinho ali que ele está acenando. Olá, eles parecem tão felizes do lado de lá. Talvez não tenham tanto medo como a gente tem deles. Acho que não tenho medo deles. Acho que não tenho medo deles, não. Gostaria de brincar com eles um dia, quem sabe um dia. Então, eles mais ou menos passam o quê? A observar os bichinhos que estão depois da cerca. Então, aí depois da história em quadrinhos, tem um texto, né? Um texto não, questões sobre a história em quadrinhos de interpretação. Essa história em quadrinhos, ela é da Folha de São Paulo, né? Galvão, que escreveu. É um suplemento infantil Folhinha, de 30 de setembro de 2006. Olha que interessante, bateu bem o dia de hoje, 30 de setembro, né? Mas do ano de 2006, página 8. Então, olha lá, na história, por que há seres que vivem separados uns dos outros por uma cerca? Então, olha lá, porque os seres vivos, os seres que vivem do outro lado, acreditam em coisas diferentes do que acredita o grupo daquelas personagens que estão conversando. Então, eles tiveram o quê? Uma confusão de ideias, cada um pensando de maneira diferente, e aí foi construído o quê? Uma cerca entre eles, né? Uma divisão entre eles, para parar o quê? As brigas. Há só diferenças entre as personagens que vivem de cada lado da cerca ou há semelhanças também? Existem então semelhanças e diferenças. Nós encontramos as diferenças, né? Eles são bem diferentes, mas existem também semelhanças. Então, eles poderiam viver juntos? Sim, eles poderiam viver juntos. Viver o quê? Respeitando as diferenças, certo? Em sua opinião, as diferenças entre as pessoas são motivos para que elas vivam afastadas? Sim, tem muita gente que o quê? Que por conta das diferenças, né, de ideias, de pensamento principalmente, elas vivem bem afastadas umas das outras, infelizmente. O Brasil, ele é um país que consegue viver com diferenças, muito mais do que em outros países. Nós conseguimos viver de uma maneira um pouco mais tranquila essa parte das diferenças. Diferenças de todas as maneiras. Características físicas, características de conhecimento, de roupa, de tudo aquilo que você possa imaginar. Nós temos essa parte do respeito pelo outro, mas precisa ser melhorado cada dia mais, certo? Em outros países isso daí é muito complicado de trabalhar. Então, o que a gente está focando aqui? A história em quadrinhos. Vejo que estão em quadrinhos. E os quadrinhos nós temos as falas, vejo que tem as falas das personagens que estão do outro lado do muro, né? Temos dois personagens que estão conversando. Os outros que estão do outro lado da cerca, né? Dessa cerca, eles não falam. Apenas um deles acena, faz um tchauzinho para eles, mas eles não conversam, eles não se conversam, tá bom? Só para vocês saberem. Então, a aula de hoje é essa de língua portuguesa, tá bom? Depois a gente vai para a aula de geografia. Nós vamos mudar a nossa unidade. Nós vamos para a unidade 8 do livro Liga Mundo, chamado As Paisagens. Então, nós vamos fazer uma observação das paisagens e a transformação delas. Então, a gente vai pensar o que é paisagem, né? Diferenciar as paisagens como predomínio de elementos naturais e elementos o que? Culturais, construídos pelo ser humano. Explicar que as paisagens são transformadas pela ação humana, tá? O ser humano, ele transforma as paisagens conforme aquilo que ele necessita. Então, ele muda o curso dos rios, ele transforma uma floresta em o quê? Em uma plantação, derruba todas as árvores para transformar em plantação, né? A gente não vai construir essa maquete porque infelizmente não dá certo, não temos como fazer isso, tá? Mas a gente vai trabalhar então a parte mais o que explicativa mesmo sobre paisagens.
Aí na página 112 e 113, nós temos dois tipos de paisagem, né? Ali nós temos a paisagem 1, que é o quê? É um lugar, então, da agricultura. Nós temos, então, um espaço para plantação. Não sabemos qual é o tipo de plantação, mas nós vemos o quê? Uma área de cultivo de algum tipo de plantação. Nós vemos alguns tratores lá embaixo, tá? E o quê? A preparação dessa área para o quê? Para a plantação. Nós também temos uma área um pouco verde lá para cima, presença de pouca área verde, tá? E aí depois nós vemos também que existem pouquíssimas pessoas nessa foto número 1. Já na foto número 2, nós vemos o quê? A foto de uma cidade, tá? De uma cidade. E aí nós temos o quê? Várias casas, prédios, construções, ruas, tá? Então, o quê? Uma transformação do quê? Do espaço geográfico para o quê? A necessidade de viver dentro desse espaço geográfico, certo? O que a gente tem que observar bastante são os elementos que estão presentes nessa paisagem, tá? E se ela foi modificada ou não pelo ser humano. Então, o que você sente ao observar cada uma dessas fotografias? A primeira fotografia a gente sente o quê? Uma visão assim ampla, de um espaço enorme, aberto, né? No 2, a gente percebe o quê? A cidade, calor, né? Quente, muitas casas, trânsito, barulho. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas duas fotos? Então, a primeira o quê? É uma paisagem mais rural e a segunda é uma paisagem o quê? Urbana, que a gente viu lá na prova. Algumas dessas paisagens se parecem com o local onde você vive? Acredito que você vai falar que o que aparece é a imagem 2. Nós moramos dentro de uma cidade, que é a cidade de Araraquara. Em sua opinião, as paisagens retratadas nessas fotografias sempre foram assim? Não, elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, as paisagens foram modificadas. É claro que ali na imagem 1, nós tínhamos uma floresta, uma vegetação que natural, ela foi retirada para o quê? Para fazer a parte da agricultura, para se plantar alimentos, certo? E a parte 2, claro, também que tinha o que? A paisagem natural foi retirada para a construção do que? De casas no primeiro momento, comércio, e aí depois, a longo prazo, se transformou deste jeito, do jeito que a gente está vendo. Mas ela pode ainda se modificar? Pode se modificar, pode aumentar a quantidade de prédios, quantidade de casas. Nós temos algumas áreas verdes aqui que a gente vê lá longe, pode ser que também sejam modificadas. Então, a gente tem também essa parte de modificação das paisagens, tá? Depois nós vamos para a página 114. Nós vamos fazer uma análise de 4 paisagens. Então, temos fotografias que retratam paisagens do Brasil. E identificar elementos naturais e elementos criados pelo homem. Então, na primeira, então, nós temos Cachoeira Véu de Noiva, na Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2015. Nós vemos a natureza, predominância da natureza. A gente só vê a natureza e não foi mexido em nada. A natureza está do jeito que ela sempre foi. 2. Aí nós vemos uma plantação de morangos em pequena propriedade rural em Tocos do Mogi, no estado de Minas Gerais, em 2016. Então, a paisagem modificada. O ser humano, então, tirou a paisagem natural e plantou o quê? Morangos. Vejo que tem um homem aí que ele está colhendo morangos. 3. Centro histórico da cidade de Lençóis, na Bahia. Então, nós temos também uma paisagem modificada. É uma cidade histórica, com os casarões aí da Bahia. E aí a gente vê o quê? Os casarões que foram construídos pelo ser humano, tá? 4. Vista da Baía de Guanabara na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Aí nós temos um pouco de paisagem natural e um pouco de paisagem o que é humanizada. Nós vemos barcos aí, nós vemos as casas aí nos morros e nós vemos então também que uma floresta, uma pequena parte da floresta ainda preservada pelo ser humano.
Então, olha lá, exercício da página 115. Com o colega, não, a gente vai fazer junto. Preencha o quadro com base nas fotografias da página 114. Então, fotografia 1, 2, 3 e 4. Na fotografia 1, nós temos mais elementos naturais. Então, ar, luz, solar, vegetação, cachoeira, água e rochas. Elementos criados pelo homem? Não, nós não temos. Então, coloca não há. 2. Elementos naturais? Sim, nós temos ar, luz solar, árvores ao fundo. Lá no fundo nós temos árvores. Elementos criados pelo ser humano, a plantação e a cerca também que está ali. 3. Na foto 3, nós vemos então mais elementos que humanizados, mas nós temos também no elemento natural ar, luz solar e árvores ao fundo, bem lá no fundo, depois dos casarões. E elementos criados pelo ser humano, nós temos construções, que são esses casarões, rua, calçada, carro, poste de energia, aí dentro dessa figura, dessa foto. 4. Então, na foto 4, elementos naturais, nós temos ar, luz solar, mar, olha o mar, também a vegetação, que ainda não foi mexida, né, uma parte dela, e o morro lá atrás, os morros. E aí, elementos criados pelo ser humano, as construções que estão no morro, o primeiro morro da frente aí, e os barcos que estão no mar. 2. Observe com os colegas e o professor e depois responda. Em qual das fotografias há mais elementos naturais? A fotografia número 1. De que modo a natureza está presente na fotografia 4? Então, ela está presente, ela aparece na vegetação, que ainda não foi retirada. Nós vemos no relevo do morro, na luz solar, na água do mar e no ar. C. A fotografia 3 retrata a cidade de Lençóis em determinado momento do ano de 2016. Se o fotógrafo tivesse feito outra fotografia exatamente do mesmo local no dia de hoje, será que ela seria o quê? Diferente ou seria igual? Não seria igual, pois haveríamos o quê? Teríamos deslocamento de pessoas e de veículos. Esses veículos não estariam mais aí, nem as pessoas que estão andando nessa fotografia naquele momento. Outras mudanças provavelmente ocorreria como reformas desses casarões, a pintura delas, a substituição de placas de trânsito. E às vezes o tempo atmosférico também poderia estar chovendo, poderia não ter essas nuvens que nós estamos vendo aí. 3. Observe novamente as fotos de 1 a 4. Olhe bem. E agora feche os olhos e imaginem-se em cada um desses locais. Conte aos colegas e ao professor. Você sente frio ou calor? Então acredito que vocês estão sentindo calor, porque todas elas são bem iluminadas. Que cheiros e ruídos devem existir? Na primeira, então, poderíamos pensar no ruído da água. E também na 4, ruído da água. Na 3, ruído de carros. E na 2, o barulho do vento, né? O vento. E o cheiro. Ali o cheiro da água, né? O cheiro da água, das plantas, ali na foto 1. 2, o cheirinho dos morangos, né? Se você chegasse bem pertinho. 3, o cheiro de uma cidade normal, tá? 4, aí da água do mar, cheiro da água do mar, tá bom? Que outras sensações vocês têm? Aí você vai pensar que outra sensação aqui do 1 e do 4, uma sensação de liberdade, de lazer, né? Porque são lugares lindos, maravilhosos para você visitar. 3, uma sensação normal de você andando dentro de uma cidade. E 2, uma sensação do quê? De trabalho, de colheita, né? Da colheita dos morangos, que acontece, então, aí na cidade de Tocos do Mugi, certo? Então, são o quê? Nós vamos trabalhar sobre as paisagens existentes. Depois, na área de matemática, nós vamos para o livro Aprender Sempre, que é o livro azul, sequência didática 2, e a aula 1, que nós temos na página 97 e 98. O que nós vamos aprender? Nós vamos identificar regularidades em sequências de botões de camisa e identificar elementos ausentes. 1. Bruno passou a tarde no quarto de costura de sua mãe, enquanto ela fazia uma camisa para uma cliente. Veja as cores que ele separou, tá bom? Então tem vermelho, laranja, amarelo, verde claro, verde
um pouco mais escurinho, um outro verde azulado. Depois, azul, roxo e lilás. Quantas e quais cores diferentes ele selecionou? Então, ele fez assim, ó, 9 cores: vermelha, laranja, amarela, verde clara, verde, azul clara, azul escura, roxa e lilás. Ele colocou azul clara aí. 2. Bruno montou a sequência abaixo. Olha lá, ele montou uma sequência de 2 botões verdes, 2 botões azuis, um vermelho, depois 2 verdes, 2 azuis e um vermelho. Você sabe dizer que cor de botão ocupará o 15º lugar dessa sequência? Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, 11, 12, 13, 14, 15. Então, seguindo na sequência. Então, na sequência seria mais 2 verdes, mais 2 azuis e um o quê? Vermelho. Então, na sequência seria a vermelha. Qual é a cor do botão que ocupará o 20º lugar? Também na sequência, vamos até o 15º. Aí, de novo, 2 verdes, 2 azuis e um vermelho. E aí, daria o quê? De novo, a cor vermelha na sequência. Depois, C. Qual é a cor do botão que ocupará o 22º lugar? No 20º lugar seria o vermelho. E aí, a gente colocaria mais 2. 21º, 22º. Seria a sequência dos botões da cor verde. E 24º? Seria a cor do botão azul. Azul, tá bom? Agora é com você. Escolha 2 ou mais cores de botões ou tampinhas e monte 2 sequências. Apresente-as para o colega resolver. Se você quiser fazer uma sequência aí no livro, para eu ver depois, tá bom? Pintando, então, o quê? Os botões. O que é sequência, professora? Você pode fazer sequência de azul, vermelho, verde, azul, 2 vermelhos e 2 amarelos, e seguindo na sequência. Então, uma sequência de botões. Aí você vai fazer no seu caderno. No seu caderno não, você vai fazer no livro. Faça atividade no livro, aqui em cima, tá bom? Faça os botões pequenininhos para depois eu ver, tá? Não vai mostrar para o colega, você vai mostrar para a professora, que eu vou avaliar depois, quando eu olhar o livro, ou quando você mandar ou enviar a foto, ou eu ver o livro lá na sala de aula. Beleza? Então, essa é a aula de hoje, tá bom? Vamos pegar firme, ainda tem muito conteúdo para a gente trabalhar ao longo desse bimestre, para a gente finalizar esse ano, tá bom? Vamos lá, com força, mesmo com todas essas paradas de feriado, a gente vai dar continuidade e você vai aí comigo, a gente vai estudando conjuntamente, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.